Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fúria Rubro-Negra e hoje vamos fazer uma reação de Léo Moura falando sobre o elenco do Flamengo de 2009, que contava com Adriano Imperador, Petkovic e muito mais. Mas o assunto principal desse vídeo é sobre a prisão do goleiro Bruno naquela época, envolvido no assassinato de Elisa Samúdio. Isso mesmo, mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Aquele grupo de 2009, acho que fica muito marcado você, o Adriano, o Pet e o Bruno, assim como lideranças, né? Uhum. Não querendo nem entrar no mérito do que aconteceu depois com o Bruno, mas assim, ali você era o capitão do time. Não, na campanha o Bruno era o capitão do time com a braçadeira. Mas você era uma baita referência. Sim, porque sim. Bruno, Adriano... Essa liderança era compartilhada, como é que era o Bruno ali, né? Que já teve algumas pessoas aqui. O David Braz já falou aqui como é que era a convivência, né? Diversão vestiário complicado. Cara, não era. Nessa arrancada não foi. Não, até que não era, não. Assim, era tudo com muito respeito, né? Assim, eu vou aproveitar já pra falar do Bruno, assim. O Bruno, cara, ele era um cara muito de boa, assim. Ele era um cara, assim, que às vezes chegava, falava com todo mundo, brincadeira, mas tinha dia que ele chegava, tipo, quieto na dele. Ele entrava, treinava e... Tinha essa alternância. Tinha essa alternância, assim. Mas era um cara que, ali dentro de campo, era um cara que cobrava muito. Era um cara que chamava a responsabilidade. Então, isso pro elenco, assim, ter essas figuras ali, foi muito bom, né, cara? E a gente, o Bruno, além de ser um baita de um goleiro, ninguém me contesta isso, né? Vocês ouviam lá essa parada que ele ia pro Milan, né? Sim, a gente ouvia. Era fato, assim. Era fato. E assim, quando acontece todo esse episódio com ele, depois da gente ter sido campeão, ninguém acreditou, cara, que... Acho que deve ser um cara que você convive assim, né, mano? Porque assim, a gente via ele ali de um jeito e daqui a pouco tu tem a notícia que aconteceu isso, que ele era suspeito de... Eu falava, cara, não é possível. Matar uma pessoa. Tá envolvido nisso, cara, e a gente, assim, custou acreditar, né? E eu fui um dos caras, assim, como eu era, como você falou, era o capitão ali, e aí teve uma vez que a gente teve que ir dar um depoimento, né? O advogado dele pediu como testemunha eu, Paulo Vitor, o Zico e a Patrícia. Foi nós 4. Num fórum ali em Jacarepaguá. E aí tinha uma audiência lá que o advogado tinha pedido pra gente... pra falar como era o Bruno dia a dia. E a gente tinha que contar como ele era realmente. Sim. E a gente ali a gente não ia mentir ou falar qualquer... E eu falei que o Bruno sempre foi um cara muito tranquilo. Que sempre foi um cara assim que tratava todo mundo bem, os funcionários, tudo, cara. E que a gente ali não acreditava que ele poderia tá envolvido naquilo. Aí eu dei o depoimento, aí o Paulo Vitor, por ser o dono do apartamento onde ele conheceu a menina, que o Paulo Vitor, ele é de Assis, então quando dava uma folga, e nesse dia deu a folga, ele foi pra Assis e o Bruno ficou no Rio. E como eles eram muito amigos, e aí ele pediu o Paulo Vitor, posso ficar com a chave do teu apartamento? O Paulo Vitor solteiro falou, fica aí, eu vou ficar esse dia lá na minha mãe e tal. E aí aconteceu isso, foi quando ele conheceu a menina na casa do Paulo Vitor. O Zico, que ele era o diretor na época. Isso. E a Patrícia, o presidente. Mas foi uma porrada, assim, irmão. Irmão. Porque assim, a gente chegou... A gente não teve contato com ele, né? E a gente só podia olhar ele. Aí ele tava dentro da cela, assim, no local lá que a gente foi, né? Esse dia do depoimento? Aí o cara falou, se vocês quiserem olhar ele ali, pode chegar até a porta, só vai dar pra olhar, senão você só vai ver ele lá na hora que vocês entrarem pra dar o depoimento, mas não pode trocar uma palavra. Pode falar nada? Pode falar nada, só ia passar por ele, assim. Eu, particularmente, não tive coragem de ir ver ele pela grade, assim, era uma porta com uma parada, assim, eu não tive coragem. Caramba, era... Sem contar, irmão, quando tu entra num lugar daquele, assim, é um clima muito pesado, né, cara? Uma parada muito, muito estranha. E aí eu falei, cara, não vou lá porque eu não vou ter coragem de ver ali, e sendo que, tava me tremendo todo, assim, com aquela coisa na cabeça, naquela pressão, e eu falei,
vou deixar na hora lá, vou ver como vai ser. Aí porque assim, a gente ficava numa sala e aí chamavam pra depor. Aí foi o Paulo Vitor. Acho que foi o primeiro. Primeiro foi o Paulo Vitor. Só que o Paulo Vitor não voltava pra essa sala onde a gente tava. Aí vinha pra uma outra sala. Aí depois fui eu, cara. Aí eu saí da porta assim, aí tinha que dobrar assim à direita. Aí o pessoal, o júri, ele tava aqui, aí tava sentado numa cadeira, de cabeça baixa, algemado, irmão. A hora que eu virei, que eu olhei aquela cena, pô, minhas pernas... Muito louco isso. Começou a tremer assim, irmão. Eu, tipo assim, eu concentrado pra não... Sei lá, pra não chorar, porque, pô, era uma cena muito forte, assim, sabe? Aí... Caramba, eu imagino como que não deve ter sido essa parada. O Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro, cara. O cara já tava praticamente contratado pelo Milan. Eu lembro vagamente, porque tem muito tempo, mas... Eu lembro que começou a fazer um burburinho na mídia por causa do sumiço da Elisa lá e tal. O Bruno acho que chegou a dar umas entrevistas e tal, e por fim ele acabou sendo preso, cara. Foi uma parada bombástica na época. E, pô, aí na hora que eu tô passando assim, aí, tipo, olha pra mim assim e balança a cabeça. Cara, aí essa hora aí, tipo assim, me matou, né? Pô, o cara, meu companheiro de clube, irmão, agora tá ali. E aí eu fui, sentei lá, dei meu depoimento e tal. Aí saí depois disso, aí foi tudo desenrolado. Aí que foi falado depois. Não, e que tem, exatamente, né? O que aconteceu, a gente, né, vê pela justiça, tudo que aconteceu e tal. Mas aí a experiência do Léo como um jogador de futebol, né, cara? Um cara que tem uma vida... né, uma vida de jogador, daqui a pouco lidando com uma situação como essa de um companheiro seu, né, como se a gente estivesse aqui no Charla, assim, mano... Aí, foi muito difícil. Não dá pra imaginar um negócio desse. Né? Foi muito difícil, assim, tu absorver isso, né, cara? Pô, é uma parada muito, muito louca, assim. E o tipo de crime que foi hoje muito pra pensar pesado. é difícil. Muito, muito pesado. Fico pensando também na família também. No filho, no menino, na família. Perder alguém assim, desse jeito, aí não sabe onde tá o corpo. Tudo que envolve isso difícil, é muito pesado, assim. é muito pesado. É isso, mas o Léo tá aqui... Interferiu muito no Flamengo no campo, né? Muito, cara. Não, irmão, porque assim, e a gente, na verdade, quando começou a pipocar mesmo a notícia, a gente tava indo pra uma mini pré-temporada. Tanto é que ele fica aqui. Parou com a Copa da Rússia, a Copa da África, né? Se tu lembrar, ele fica, aí o grupo vai pra São Paulo, o interior de São Paulo, alguma coisa assim, e a gente fica treinando lá e ele fica aqui. E aí a gente não tinha entendido muito por que ele ia ficar. Aí até que depois começa a falar na imprensa, né, na TV e tal. Pô, e a gente dia a dia lá e se perguntava, pô, será, irmão? Fica aquela dúvida, né, cara? Pô, será que aconteceu isso e tal? Caralho, E o grupo sentiu, irmão. O grupo sentiu muito, assim. Ele era o capitão. Mas deve ser um negócio... Porque é o que o Beto falou. Óbvio que o maior sofrimento é da família da vítima, tudo mais. Mas a gente tá falando aqui da visão de um prisma, cara que convivia ali com, né, um cara que virou daqui a pouco um criminoso. Era um jogador, virou um criminoso. Como é que... Foi muito difícil de lidar com isso. Meses antes... Porque muita gente pergunta, não dava pra imaginar? Eu acredito, obviamente, que não. Eu já conversei com ele, deve ter conversado. Uma coisa é tu conviver com um cara que tu sabe que, porra, é agressivo em casa, que, porra, vive fazendo merda e tal. Outra coisa é tu conviver com um cara que, pô, dia a dia ali tu vê ele, tá pô, tranquilo, levava os filhos lá, pô, sempre muito carinhoso com os filhos. Então, assim, quando vem essa bomba, tu, pô, meu irmão, que isso? Tipo assim, é um baque, né? É um baque, é uma surpresa, né? Pra quem tá de fora, muito, pra quem tá ali dentro, então, entendeu? Uma parada assim que não dá pra... imaginar. Mas é um relato, assim, do Léo que impressiona de fato, e é a história que aconteceu, né? Então, mas tá aqui pra uma das histórias mais, tipo assim, porra, chocantes do futebol brasileiro. É isso. E você pegou o cara que meses antes tinha levantado o maior troféu do país, capitão. O time com a maior torcida do planeta, tudo mais. Tirou na fila um time que tava um tempão, um goleiro que era ídolo da torcida. Aí, meses depois, Libertadores jogando. Bum, veio uma... não, calma aí. O cara assassinou uma pessoa. Tem que ser investigado. Aí vem as investigações e pum. Comprova. Pô, então assim, é um negócio absurdo. E é isso aí, rapaziada. O goleiro, o ex-goleiro Bruno se envolveu nesse assassinato, nessa grande polêmica na época, acho que foi no início de 2010.
Flamengo, meses antes, em 2009, tinha sido campeão brasileiro. O Bruno foi capitão daquele time, ídolo da nação rubro-negra na época, né? E cometeu essa barbaridade aí, né? Se você gostou desse vídeo, dos detalhes aí contados pelo Léo Moura, que não foi contado por outros jogadores ou em outros lugares, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra!